A vida te dá várias opções. Cabe a você escolher o que você quer fazer. Agora, quem te dá opções é a vida. Na língua portuguesa não tem essa. É uma regra e tem que seguir. Não tem como você, mas eu quero escrever desse jeito, eu quero escrever daquele. Você tem que seguir a regra. E muita gente acha isso a coisa mó chata do mundo, porque eu tentar seguir nesse padrão, escrevendo do jeito que o cara acha que é pra mim escrever e não do jeito que eu quero escrever. Se eu escuto a palavra de um jeito que eu não posso escrever do jeito que eu escutei, não é bem assim, né? Na língua portuguesa temos uma regra a ser seguida, e se ninguém seguisse essa regra, todo mundo só escutasse e dissesse quer escrever assim, não existiria sequer a língua portuguesa. Existiria a minha língua, a língua dele, a língua daquele, a língua daquele outro, e nunca existiria um padrão a ser seguido. Por isso as regras são importantes para você e para mim, meu amigo. Então fica de olho que nessa aula vem mais uma regrinha de uso da nossa língua, mais uma irregularidade ortográfica que é importante você observar. Beleza? Fica de olho! C cedilha, SS, SC, XC, todos esses, em determinadas situações específicas, têm a mesma sonoridade dentro das palavras. Aquele velho e conhecido som de S. Você conhece ele, né? Esse som aí, pode ser escrito das formas mais variadas possíveis. E aí você se pergunta, mas professor, se a gente escuta da mesma maneira e a função da escrita é imitar a oralidade, por que tem tantas variações assim? Não podia tudo se escrever como, por exemplo, somente com um C ou somente com um S? Para que tá inventando essas coisas todas? Veja, isso não é de hoje. São coisas que vêm de algum tempo atrás. Na verdade, a origem da nossa língua não é uma só. A nossa língua vem de várias variações. Então vem de variações gregas, latinas, algumas palavras nativas dos indígenas. Vamos ter palavras, por exemplo, trazidas lá da África. Então veja, são várias influências linguísticas que vão compor a nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Não é somente uma variação linguística. Por isso, nós vamos ter também vários modos de escrever, dependendo de onde essa palavra se origina. Como assim, professor? A origem da palavra tem bastante significância na forma como ela vai estar ali. A palavra nascer, por exemplo. Por que se escreve com SC se tem esse som de S? Se nós remontarmos a origem dessa palavra, veremos que é uma palavra de origem latina. E muitas palavras de origem latina vão ter essas duas letrinhas juntas aí, formando uma mesma sonoridade, aquilo que nós chamamos de dígrafo, né? Tá lembrado? Daqui a pouco a gente toca mais nesse assunto. Mas veja, a origem da palavra explica o porquê dela se escrever dessa determinada maneira. Isso vai acontecer com muitas e muitas outras palavras que também vão ter a sua forma de escrita bem peculiar. Não é o caso da gente ficar, por exemplo, discutindo com a língua portuguesa. Mas rapaz, língua portuguesa, por que tu se escreve dessa forma? Não seria mais fácil você colocar tudo de um jeito só? Não precisa discutir, nem chegar para o seu professor e dizer porque a gente tem que escrever desse jeito. Não são coisas que competem nem a você nem a mim, só estão lá postas dessa forma e é o que nós devemos fazer. Estudar, analisar, ir para um dicionário quando for necessário e aí tirar todas aquelas nossas dúvidas que temos quanto
quanto à questão dessas irregularidades ortográficas, coisas que se escrevem de maneiras diferentes daquilo que nós estamos falando, beleza? E para você fixar bem essas ideias, hoje nós teremos uma aulinha. Agora, nossa aula não vai ser focada em todas essas irregularidades, porque algumas delas nós vamos aprender depois, algumas já aprendemos anteriormente, mas a de hoje, aquela que nós vamos focar nessa aula é o uso do XC. Esse XC é utilizado em algumas palavras com esse mesmo som de S. E é essencial que você entenda mais ou menos quais são essas palavras, de que maneira elas se utilizam, de onde essas palavras vêm e como nós podemos utilizá-las dentro da nossa língua para não causar uma certa confusão, beleza? Fica atento! Mas antes da gente continuar, eu preciso que você entenda uma coisa que talvez tenha lhe passado despercebida. O que é essa tal de irregularidade ortográfica? Irregular é uma coisa que não está correta, não é isso, professor? Não necessariamente. Irregularidade ortográfica, nesse caso, é alguma coisa que foge, de certo modo, da norma, mas que afinal acaba sendo uma norma. Como assim? Imagine, por exemplo, uma competição. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro campeonato de grafemas da história da língua portuguesa. Hoje temos uma grande competição pelo som da palavra excelente. Todos os competidores estão muito atentos porque querem uma vaga nessa palavra. Muito bem, o primeiro competidor que vem aí é o grafema XC. Ele tem muitas chances de vencer essa disputa. O próximo competidor, o segundo, é o grafema C cedilha. Com toda a sua elegância pode compor essa palavra. O terceiro competidor que vem por aí é o grafema S, com toda a sua elegância montado num cavalo de topete. Próximo competidor que vem aí são os irmãos, os grafema SS, no cavalo número 4. O próximo competidor que vem aí é o SC, esse grafema vem montado num touro número 5. O próximo competidor vem montado numa zebra. Que elegância, o grafema X vem por aí. Será que ele tem chance de levar essa? O próximo é o grafema C, vem montado numa espécie de girafa, pintada de uma cor de cavalo. Será que tem chances? E por último, o grafema Y. Esse daí não tem muita chance de ganhar não, tô desengonçado, mas vamos lá, né? Tem que participar, tem que dar chance. E aí, qual você acha que vai sair na frente e será o nosso vencedor? Lembre-se, essa corrida só acontece porque temos uma irregularidade ortográfica, ou seja, dentro da língua portuguesa se abre espaço para vários grafemas disputarem um único fonema. E lá se vão os nossos competidores, estão preparados, agora vai começar, prepare seu coração que aí vem emoção. Da largada e os competidores já saem correndo. Em primeiro lugar já sai e desconta o grafema XC, seguido pelo grafema S número 3, número 2, o grafema C cedilha atrás. Lá vem os irmãos SS no grafema número 4. O número 6, lá no seu cavalinho da zebra. E aí vem o grafema número 5. Logo atrás temos a nossa girafa. E por último lá, o grafema Y. Não tem muito jeito pra corrida. Mas vamos lá, a emoção vai tomando conta. E o tempo vai passando e os competidores vão correndo. Pá! O que aconteceu, meu amigo? Volta aí o replay. Temos uma primeira queda do desengonçado grafema Y. Esse já tá fora da competição, é claro. O Y não se encaixa nessa sonoridade. Pode sair, meu amigo. Mas a corrida continua. E a corrida vai acontecendo. Temos aí à frente, sempre liderando o grafema XC, mas ele é seguido por outros grafemas. Olha quem vem despontando aí, a nossa girafa, o grafema C vai despontando. Quem passou na frente é o grafema C cedilha e seguido pelos irmãos SS. Agora o grafema XC já vai ficando para trás. Que disputa, meus amigos. Temos logo aí atrás, ó, o grafema X. Olha que estilo que ele vem dirigindo, que ele vem pilotando esse lindo cavalo. E vamos nos aproximando da nossa linha de chegada. Quem será o grande campeão? A emoção vai tomando conta, você já não pode mais suportar. Olha só quem vem aí, olha! Que estratégia, usou uma arma especial da Grafema XC e vai passando de todo mundo. É dele!
Grafema XC vence. A palavra excelente se escreve com XC. Parabéns, meu Você amigo. viu aí vários grafemas, ou seja, formas de se escrever, concorrendo por um mesmo som na palavra. Uma delas sai vencedor em alguns momentos, mas em outro momento quem sai vencedor é outra. Nesse daí quem ganhou foi o XC, na outra pode ter ganhado o SS, pode ter ganhado o SC. Então veja, algumas palavras vão se escrever de maneiras diferentes dentro dessa mesma sonoridade. Deu para compreender? Dito isto, vamos agora para esse casinho específico que vamos ter aí dentro. Vamos pegar algumas palavras que se escrevem dessa forma, com o XC. Temos, por exemplo, as palavras exceto, excesso, excelente, excepcionalmente. Todas essas aqui se escrevem com esse XC, mesmo tendo essa mesma sonoridade de S dentro das palavras. O que ocorre nesses casos é uma assimilação do som do X, ficando somente o som do C dentro dessa palavra. O que você quer dizer com isso, professor? É simples. É como se o X fosse ocultado, ele estivesse lá escondidinho atrás daquele C e não saísse o som dele nessa palavra e não tivesse esses dois sons separados. Você sabe que quando eu tenho duas consoantes juntas, mas que representam o mesmo fonema, uma mesma sonoridade quando eu falo, eu chamo isso de dígrafo. O dígrafo é justamente esse encontro de duas consoantes que juntas formarão um mesmo som. Então o que acontece nesse caso especificamente é que a letra X acaba se assimilando ao C, formando apenas uma sonoridade, tá bom? Mas existem algumas palavras que se escrevem também com esse XC, entretanto mantém a sonoridade dessas duas letrinhas bem separadas. Pois é, você deve saber disso. As letras X e C também podem ter somente encontro consonantal e não um dígrafo. O encontro, ao contrário do dígrafo, vai ter os fonemas das duas letras separadas na nossa leitura. Como, por exemplo, as palavras excluir, a palavra excursão. Essas daí vão se escrever com XC, mas perceba, excluir. Tenho aí, ó, as duas letras bem salientes, as duas letras bem perceptíveis dentro dessa escrita. Mas o caso específico que estamos vendo hoje é justamente quando o X e o C estão juntos numa palavra e formam um único som, portanto sendo um dígrafo. Isso aí é a nossa irregularidade ortográfica. Mas e aí, professor? Como é que eu sei qual desses tipos aí eu devo usar quando tem esse som? Gente, eu não posso te dizer qual você deve usar. Como assim? Porque vai depender de cada palavra. Esse é aquele caso dentro da língua portuguesa em que você tem que consultar o seu dicionário, ou então começar a ler bastante para poder identificar onde eu devo usar cada uma delas, tá bom? Então não tem uma regra específica de uso do XC, de uso do SC. Cada palavra vai ter a sua maneira própria de escrita, não obedecendo nem seguindo uma regra própria, tá bom? Então veja, esse é o caso onde nós devemos observar bastante através de leituras e, quando tiver uma dúvida, consultar no dicionário para que possamos escrever da maneira correta, tá certo? Então, ó, não tem uma regra que devemos atender nesses casos. Mas tem algumas coisas que nos facilitam. Então veja, uma dessas coisas é o seguinte: dentro dessas palavras que nós temos aí escritas com XC, nós vamos ter sempre uma separação silábica entre as duas letras. O que significa isso, professor? Significa que cada uma dessas palavras que tem aqui esse som de S, ou que tem aquele som separado das duas letras, não irá ser escrita junto nas sílabas. Vamos observar aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, a palavra exclusão. A palavra exclusão nós temos aqui, ó, o EX e o C, mas quando eu separo essas sílabas aqui, ó, ex fica em um, o C fica do outro lado. Então veja, esse XC que na verdade é representado junto nessa aula, sempre que eu for separar as sílabas, ele será separado também. Então olha que
triste o que vai acontecer com essas duas letrinhas X e C que andam tão juntinhas. Volte aqui, X! Não tem choro, não tem ranger de dentes que acabe com essa separação. Separa sempre, viu? Sílabas separadas quando tiver um XC. Sempre vai estar, ó, nas sílabas mais distantes. No caso da palavra excêntrico, separado. No caso da palavra excludente, separado. Sempre vai estar separado dentro dessa separação silábica. Eles nunca vão se encontrar numa mesma sílaba. Tá? Então, se você já entendeu, a gente vai parando por aqui. Mas calma, vai ter uma outra aula falando também sobre o XC. Fica atento que essa aula a gente vai resolver alguns exercícios, ver algumas atividades somente para o conteúdo ficar aí bem na tua cabeça. Tranquilo? Deu para compreender? Então vamos embora exercitar a língua portuguesa. Por essa aula é só e até o próximo vídeo. Tamo junto, meu povo!